Fisiologia, quer dizer, filosofia sobre a vida, filosofia barata sobre a vida. Tava aqui pensando, se a gente parar para analisar, sem nenhum tipo de tabu, sem nenhum tipo de preconceito, neutro. Imagina que você não faz parte do ser humano, que você não faz parte, você não é humano, você não faz parte das formas de vida que habitam esse planeta chamado de planeta Terra. Inclusive, o próprio nome do planeta já é uma filosofia de vida curiosa, barata e inútil. Por quê? Se a gente parar para pensar, o planeta Terra chama planeta Terra porque os seres humanos deram esse nome para o planeta Terra. E os seres humanos tão egocêntricos, de ego tão inflado como... Ele tá sujo? Não, não tá não, é sombra. Mas do ego tão grande que o ser humano tem, a gente também já deu nome para os outros planetas. Para Marte, para Vênus, até planetas de outras galáxias, e até outras galáxias. Nós, seres humanos, já demos os nomes, como se fôssemos donos, como se fosse a nossa posse. É porque todos os planetas, todas as galáxias foram feitas para nós. Foram feitas pela mesma criatura, pelo mesmo ser que criou a gente. Então ele criou tudo que existe pra gente. Porque ele também tem um grande ego, porque ele criou a gente à imagem e semelhança dele. Ele que é a perfeição em si, que é o ser perfeito, que é a criatura mais perfeita que existe, que é a própria definição da perfeição, criou a gente à imagem e semelhança dele, porque pra gente ser igual, pra gente ser exatamente igual a ele. Curiosidade, né? Incoerente isso daí. História de papo de louco, papo de drogado. Mas, enfim, a filosofia sobre a vida que eu ia falar é que a gente deixar de lado tudo isso que a gente sabe, que a gente acha que a gente sabe, né? A gente olhar pro planeta Terra, olhar pro ser humano como se fosse uma vida à parte. A gente não tá julgando de acordo com os nossos gostos, que a gente gosta, que a gente não gosta, qual que é a nossa doutrina religiosa, qual que é a nossa filosofia religiosa, qual que é o nosso conhecimento científico sobre as coisas da vida e tal, né? Tudo que a gente pensa, a gente deixar tudo isso de lado, tudo que a gente acha, tudo que a gente tem certeza, deixar tudo de lado. Parar e analisar. Tudo que existe, né? Todas as coisas que existem, todos os objetos que existem, todos os fetiches que existem, todas as doutrinas que existem, seja política, seja religiosa, todas as ideologias, todas as formas de pensar, né? Todas as tentativas de explicar o que é a vida, o que é ser humano, né? Tanto os grandes filósofos, famosos filósofos, né? Todos eles falam, os psicanalistas, psicólogos, todos esses grandes estudiosos das ciências de modo geral, de tudo que existe assim, né? Se a gente parar para analisar, tudo isso foi invenção nossa. Foi invenção do ser humano, foi invenção de uma única espécie, uma única forma de vida. Inventou todos esses objetos que existem, todas as filosofias que existem, todas as doutrinas religiosas que existem, todas as ideologias políticas que existem, todos os fetiches que existem. Porque se existem, é porque tem algumas pessoas, não é só uma, porque é uma coisa que foi inventada há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 200 anos atrás. Uma coisa que foi inventada lá na época do Egito Antigo, lá na época dos Sumérios. E até hoje tem pessoas que ainda gostam, ainda pensam, ainda fazem parecido com aquilo que foi escrito lá. As coisas que foram escritas na época do Império Romano, a cultura romana, a política romana, a cultura social, de organização social que existia durante o Império Romano, ainda existe até hoje. Claro que as pessoas são outras, as tecnologias são outras, tem muito mais avanço, muito mais coisas que na época não existiam. Por exemplo, se a gente pegar Leonardo da Vinci, que não foi do Império Romano, mas foi perto, a gente pegar, foi muito tempo atrás, Leonardo da Vinci desenhou o projeto de um helicóptero. Porém, na época que ele viveu, na época que ele viveu, não existia tecnologia, não existiam os objetos, a forma de manipular os objetos para transformar aquele helicóptero do papel para a vida real. Porém, lá nos anos 90, os anos 2000, não lembro direito, alguns pesquisadores encontraram esses manuscritos, esses desenhos do helicóptero de Leonardo da Vinci, os projetos, né, com os detalhes de tamanho, de etc e tal, e montaram, e o helicóptero voou.
Então, ou seja, o Leonardo da Vinci desenvolveu o helicóptero. Ou seja, naquela época que Leonardo da Vinci viveu, já tinha pessoas, que ele não deve ter sido a única pessoa a pensar no helicóptero, a pensar no meio de transporte aéreo, a pensar em voar. Ele não foi o único. Ele foi o que mais se dedicou, foi o que mais pesquisou, o que mais buscou uma forma de conseguir aquilo. Mas tinha outras pessoas que também devem ter pensado em desenhar um helicóptero, desenhar um avião, algum meio de transporte que pudesse voar. Isso naquela época. E hoje em dia ainda acontece de pessoas desenharem um helicóptero. Na época do Freud, na época do Platão, do Sócrates e tal, eles falavam de certas coisas que existem nos dias de hoje. Então, assim, uma única espécie criou tudo isso que existe para tentar explicar o que é a vida, o que é viver, o que é o bom da vida, o que é o certo da vida. Sendo que dentro dessa única espécie existem inúmeras criaturas e cada uma é diferente da outra. A gente fica espantado, a gente fala quando aprende lá, criancinha que você está aprendendo biologia da vida animal e tal, você vê lá, nossa, tem tantas zebras e todas as zebras têm listras diferentes, nenhuma zebra tem a listra igual. Nós, seres humanos, somos zebras, que não tem um ser humano igual ao outro, mesmo gêmeos exatamente iguais, né, que não, acho que é intrauterino que fala, que nasce com todas as coisas tudo igual, mesmo horário, mesmo minuto, mesmo segundo, mesmo se eles fosse possível eles comerem a mesma quantidade de grãos de arroz e de feijão ao longo da vida, beber a mesma quantidade de água e tudo mais, fazer tudo exatamente igual, eles ainda vão ser diferentes. Então, assim, é curioso como de épocas em épocas, devido a essas criações das doutrinas religiosas, das doutrinas de ideologias políticas e tudo, de épocas em épocas, certas fetiches são adorados, certos fetiches são normais, são de boa, certos fetiches são condenáveis, certos fetiches são coisas de pessoas perturbadas, ou perturbada mentalmente, ou perturbada de outra forma, etc e tal. Certos objetos são cultuados como objetos que tem em toda casa, todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo ama. E esse mesmo objeto em outras épocas são odiados, são detestados, são condenados quem gosta desses objetos. Esses objetos em uma época são crime, na outra época não são crime. Então, assim, e todas essas leis também são baseadas nesses tabus, nesses preconceitos de querer controlar, de um querer controlar a vida do outro ser humano. De um querer impor para os outros seres humanos o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. De acordo com o que aquele ser humano que quer impor essas coisas tem como doutrina, como foi doutrinado desde o berço. Na ideologia política, na ideologia religiosa, etc e tal. E na questão do ego também, né? Do ego ser gigantesco ou não, daquele ser humano. Dele conseguir parar e analisar o que eu falei nesse vídeo, de olhar, pô, se existe, é porque é normal pro ser humano. Tudo que existe é normal do ser humano, porque foi o ser humano que criou. Todos os objetos que existem, todos os feitiços, todas as ideologias políticas, ideologias religiosas, todas essas coisas que existem, todos esses conceitos que existem, são normais. Porque são normais porque são de criação de uma espécie. De alguns seres, de algumas criaturas dentro daquela espécie. Que gostam daquele objeto, que gostam daquela ideologia política, daquela doutrina religiosa, daquele, e eles criam e mantêm aquilo. De épocas em épocas, passam a época, muda a época, entra a época, mas aquelas coisas continuam existindo, porque foram criadas. A partir do momento que foram criadas, elas continuam existindo. E se elas continuam existindo, é porque tem pessoas que vão atrás, que procuram, que buscam, que querem. Porque a existência está na consciência coletiva. A existência está primeiro num plano abstrato, para depois vir para o plano real. É muito louco essas filosofias inúteis, né, sobre a vida. O que você acha disso? Comente aí se você chegou até aqui. Porque nem eu sei se eu teria paciência de assistir esse vídeo. Mas enfim, se chegou até aqui, quer comentar alguma coisa sobre essas coisas aí, comenta aí.